Bem, meus irmãos, só relembrando para você que está em casa, se você ainda não fez o seu pedido de oração aí no chat, coloque aí no chat o seu pedido de oração, que estaremos orando pelo seu pedido ao término aqui da palavra, tá bom? Você que está em casa aí, se tem algum pedido de oração, agradecimento, coloque no chat, estaremos orando por você ao término da exposição da palavra. Bem, meus irmãos, eu me lembro de uma vez que eu estava na praia e entrei num buraco e comecei ali a afundar, né? Começou a ficar, do nada ficou fundo. Pensa num negócio desesperador. Não sei se vocês já tiveram a mesma experiência, mas é muito ruim. Você está pisando ali seguro e daqui a pouco você cai num buraco ali e as ondas começam a te engolir, já não dá mais pé, você fica se batendo todo. Eu engoli água, achei, falei, agora vai, agora eu vou morrer. E lutei e tentei até que eu consegui sair dali, pisar de novo no local firme e colocar a cara para fora da água, conseguir respirar e caminhar em direção à areia ali, à terra firme. Naquele momento, obrigado, Mirna. Foi uma experiência muito ruim. Você se vê ali afundando, e a gente chama sem pé, né? Sem dar pé no lugar. Um momento de luta e você fica batendo os braços de tudo quanto é jeito para tentar se salvar. Até que, quando você consegue, a primeira coisa que você faz é agradecer a Deus e caminhar para a terra firme, né? Sabe que ali tem um buraco, sabe que ali tem um local onde você pode não se dar muito bem, digamos assim, né? E aí, tem um cara que ele também se viu num momento de muita aflição, um momento de desespero, onde ele se encontrava muito angustiado. E eu gostaria de convidar você a abrir o Salmos de número 13. Salmos de número 13. Esse momento em que a gente se vê afundado, esse momento em que a gente se vê se batendo, desesperado, se afogando, digamos assim. Precisamos de um socorro, precisamos de uma ajuda, precisamos de alguém que nos tire e nos coloque a cabeça para fora d'água para poder respirar e pise em terra firme. E o Salmo 13 mostra para nós o momento de Davi, em que ele se encontrava ali angustiado e ele clama ao Senhor. Acompanhe comigo nesse momento. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O salmo de hoje mostra para nós exatamente isso. Davi se via afogado nas circunstâncias, ele se sentia
aflito, não só nas profundezas da angústia, mas também se sentindo afogado num turbilhão de calamidades que estava ocorrendo com ele naquele momento. E que somou a isso múltiplas aflições em sua vida, formando dentro dele um turbilhão de sentimentos. E o interessante é que ele vai implorar auxílio, o socorro de Deus, o único que poderia salvá-lo daquela onda gigantesca e daquele buraco fundo no meio do mar, em que ele se encontrava dentro de si, dentro do seu coração e na situação a qual ele estava vivendo. Esse salmo, ele se encontra numa categoria chamada lamento do indivíduo. E claramente a gente consegue enxergar no texto a forma como ele começa desesperada, de um lamento, de um pedido de socorro. A súplica de Davi, nessa aflição, vai mostrar para nós como aplicarmos isso nos nossos dias atuais, naquilo que vivemos, naquilo que estamos passando. Quando parece que a gente estava andando em terra firme, do nada a gente cai num buraco no mar e agora não tem mais chão para a gente poder pisar, e as águas começam a nos engolir, as ondas gigantes, os buracos inesperados tentam nos afogar. E nós vamos saber quem que puxa a nossa mão, quem que nos traz de volta para a superfície para respirar, quem que firma os nossos pés num local seguro. É sobre isso que nós vamos ver hoje. E aí a gente divide esse texto em 3 partes, onde a gente consegue enxergar, no primeiro momento, o lamento de Davi, nos versículos 1 e 2, nos versículos 3 e 4, a sua petição, a sua súplica ao Senhor pelo aquele momento que ele está passando, e no terceiro, a confiança de ter sido escutado, no versículos 5 e 6. Então, nesse primeiro momento, o lamento, ele faz uma pergunta: até quando? Até quando? Essa repetição do salmista mostra para mim e para você uma angústia e até uma frustração em relação a Deus, da parte de Davi. Entende-se que ao falar, esquece-te de mim para sempre, Davi é como se Davi estivesse falando que Deus virou as costas para ele. Que Deus não o escuta, que Deus não olha para ele, que Deus não o enxerga em meio àquelas aflições, em meio àquela circunstância que ele está passando, uma circunstância difícil. Uma sensação de que Deus pode resolver a situação num piscar de olhos, mas parece ter escolhido não fazê-lo, de deixá-lo no sofrimento e na angústia. Alguém já se sentiu assim? Parece que Deus não quer fazer. Parece que eu clamo e Deus escolheu não olhar para mim. Escolheu não fazer aquilo que eu estou pedindo. É interessante ele falando que esquece-te de mim para sempre. Ele se sente abandonado por Deus. Se você der uma olhadinha, não precisa abrir, eu abro aqui rapidinho. O capítulo 2, versículo 21, ele já tinha feito, posteriormente a isso, a mesma forma que ele fala: Deus meu, conhece essa expressão? Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a minha salvação, porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, por que me desamparaste? Após esse Salmo 13, lá na frente no 22, Davi vai exclamar, vai lamentar da mesma forma, vai gritar para Deus esse sentimento de abandono que está no seu coração, esse sentimento de que o Senhor o abandonou. É a mesma linguagem, é o mesmo sentimento. Ao passo que aqui no capítulo 13, no versículo 2, ele vai dizer que a alma reluta dentro dele. Ou seja, uma alma relutante é uma alma inquieta.
É um desassossego dentro de si que gera um turbilhão de sentimentos negativos contra Deus. Davi está desassossegado. Ele está inquieto na sua alma. E isso gera, com relação a Deus, sentimentos negativos para com Deus. Por causa das aflições que ele estava sofrendo, por causa da dificuldade que ele estava sofrendo. Ao passo que que leva a citar que os seus inimigos, que constantemente ameaçavam seu reinado e se levantava contra ele, como se Deus não estivesse olhando aquilo. E aí para nós, quantas vezes a gente não tem esse mesmo sentimento do salmista? De que enquanto a gente está se afogando, enquanto a gente está com os nossos problemas, parece que Deus não olha para a gente. Parece que Deus virou as costas para nós. Parece que Deus está nos ignorando. Quantas vezes a gente não brada internamente uma insatisfação contra Deus, porque Ele não faz aquilo que a gente está pedindo. Parece que a gente está gritando no vazio. Parece que a gente está gritando dentro de um quarto que ninguém nos ouve, nem o próprio Deus. Onde está o Senhor? Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Por que virou as costas para mim nessa situação? E questionamos muitas vezes, inclusive, quando Ele nos tirará dessa situação. Que inimigos pessoais e até espirituais se levantam contra nós, e onde que está o Senhor? A gente lembra que Jó fez essas mesmas perguntas para Deus, esses questionamentos de até quando? Até quando, Senhor, que eu vou sofrer? Até quando que eu vou viver essa situação dentro da minha família? Até quando que eu vou viver essa situação dentro do meu lar? Até quando eu vou viver essa situação dentro do meu trabalho? Até quando? O Senhor não olha para mim? O Senhor não me percebe? O Senhor não está vendo o sofrimento que eu estou passando? Muitas vezes esse início em que a gente está ali do lamento, a gente não consegue ter esperança. A gente não consegue ver nada. E brada contra Deus esses gritos. Onde que está o Senhor? Será que o Senhor virou as costas para mim? Será que o Senhor se esqueceu? Será que o Senhor se esqueceu de mim? E aí, num segundo momento, após esse lamento, Davi vem e faz a sua petição, a sua súplica em oração ao Senhor. Nos versículos 3 e 4, veja comigo. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Essa parte remete Davi ao seu momento em que ele deixa o lamento de lado e agora ele suplica a Deus. Ele faz a sua petição. A súplica é um grito de socorro. Geralmente essa parte da súplica, dos pedidos, se você der uma olhada na sua Bíblia, geralmente vem acompanhada de um ponto de exclamação. Sim, é um grito. Porque se a gente imagina, ninguém pede socorro ou ninguém suplica falando assim, socorro, socorro, me ajuda. A pessoa grita, me ajuda, socorro. Ele fala, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. É um grito desesperado, é uma súplica desesperada de alguém que está muito aflito, de alguém que está muito angustiado. O versículo 3 mostra claramente isso, ele fala, atenta, responde-me. O salmista deseja a atenção de Deus para a sua causa. Sempre que pedimos para Deus para atentar para a nossa causa, não são muitas vezes com um sorriso. Podemos não gritar
literalmente, mas a nossa alma grita, a nossa alma chora, a nossa alma suplica, pedindo para que Deus atente para nós, para que Ele nos responda na nossa aflição. E o interessante é que ele pede: ilumina-me os olhos. Estou a ponto de morrer, como ele fala. O Salmo 38:10, ele vai dizer a mesma coisa nesse sentido, dizendo assim: bate-me excitado o coração, falta-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa já não está mais comigo. Ou seja, a angústia, a aflição estava deixando o salmista cego. A iluminação dos olhos, quando falta, é onde a gente não consegue enxergar. Senhor, eu já estou perdendo as forças ao passo que eu não consigo enxergar a Tua salvação. Eu não consigo ver, os meus olhos estão sem iluminação. Ilumina de volta os meus olhos, para que eu olhe para o Senhor, para que eu Te veja, para que eu Te contemple, para que eu veja a Tua salvação, para que eu veja o Teu socorro. Ele deseja sair daquela situação, vencer a situação difícil. Aquela situação que estava trazendo aflição para a sua alma. E nós, muitas vezes, como Davi, nós precisamos suplicar, pedir àquele que pode escutar as nossas orações. O momento de oração, o momento dessa súplica, o momento desse clamor, que para nós é um momento onde nós oramos aqui, para nós é um momento quando nós oramos em casa, colocamos a nossa vida de oração a Deus, que é o momento da gente suplicar, da gente gritar por socorro, é crucial na vida do cristão. É crucial na nossa vida. Davi aqui, ele apresenta a sua questão para Deus. Ele apresenta a questão àquele que pode atender as suas súplicas. Para quem que nós estamos gritando? Para quem que eu e você, quando estamos sendo submergidos pelas águas das aflições, pelas águas das dificuldades, para quem que nós gritamos? É uma pergunta para nós nessa noite. Para quem que nós temos direcionado as nossas súplicas? Nós temos desabafado na rede social, nós temos desabafado as nossas súplicas com uma pessoa do nosso trabalho que sequer conhece a Deus, ou com um familiar nosso que não tem a sabedoria para poder nos aconselhar. Para quem que nós estamos derramando as nossas súplicas? Para quem que nós estamos derramando o nosso coração, igual Davi estava fazendo aqui? Atenta-me, atenta para mim, responde-me, Senhor, meu Deus. Davi deseja chamar a atenção de Deus. De quem que nós estamos chamando a atenção? Para onde a nossa atenção está sendo voltada? Nós precisamos suplicar, falar, gritar a Deus as nossas súplicas. Porque diversas vezes é dele que vai vir o socorro. É nele que nós vamos encontrar o socorro. Muitas das nossas causas, muitas das nossas questões, não vai resolver se a gente explana para quem não pode nos atender, para quem não pode resolver o nosso caso. Davi, ele explana e ele coloca para o único que podia livrar a sua alma daquela aflição que ele estava passando. Se a nossa alma está aflita nessa noite, é ao Senhor, é a Jesus de Nazaré,
que nós precisamos direcionar nossas súplicas, o nosso grito de socorro, o nosso grito de ajuda, o nosso pedido para que livre o nosso coração desse sofrimento. Porque quando fazemos isso, e temos esse momento de oração, e temos esse momento de intimidade com Deus, e temos esse momento onde que estamos ligados ao Senhor, suplicando aquele que pode fazer algo por nós, é onde vem dentro da gente, onde Ele próprio coloca a confiança de ter sido escutado, como a gente consegue ver nos versículos 5 e 6. Acompanhe comigo. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Interessante que aqui parece até que é outra pessoa falando, né? Uma mudança de cenário, uma mudança de sentimento total. Como que a gente começa vendo um cara que está perguntando até quando ele vai sofrer e por que que o Senhor se esqueceu dele, e pedindo para que Deus livre-o da aflição, para que Deus olhe para ele, para que os seus inimigos que o perseguia não o atinjam, não zombem dele ou até o mate. E aqui agora nós já vemos uma mudança na fala, uma mudança no cenário daquele que colocou a sua confiança, a sua esperança em Deus. A oração e a súplica não mudou a Deus, porém mudou o coração daquele que depositou a sua confiança na rocha segura. Sabe por que muitas vezes as aflições do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, elas não modificam? Porque nós não estamos depositando a nossa confiança no Senhor. Porque nós não estamos depositando a confiança no lugar certo. Nós não estamos derramando o nosso coração, as nossas súplicas e as nossas lágrimas no local correto. E quando a gente faz isso, não deposita no local correto, a gente tem a sensação que Deus não está escutando a gente. Que parece que ele virou as costas, mas ele não virou. Só que Davi conhecia seu Deus. Ele sabia para quem que ele estava pedindo. Esses versos vão enfatizar a fé do salmista. E além de enfatizar a fé do salmista, vai mostrar o caráter de Deus. Acompanha comigo, ele vai falar: eu confio, olha lá, no tocante a mim, versículo 5, confio na tua graça. Ou seja, a fé aqui, a mudança de sentimento, que antes era de abandono e aflição, agora é de fé e esperança em Deus. Ele sai da aflição e de abandono. Por que o Senhor me abandonou? Por que me desamparastes? E agora ele passa a ter uma fé e uma esperança em Deus. Confio na tua graça, no tocante a mim, confio na tua graça. A fé se fundamenta na lealdade pactual de Deus para com os seus. E Davi se apegou a isso. Davi se apoiou nisso. Davi sabia que o Senhor, que Deus havia prometido muitas coisas para ele. E ele se apoiou nessa promessa. Ele se apoiou nessa esperança. E aí você fala: pastor, mas como que eu vou saber as promessas de Deus para a minha vida? A resposta está na sua mão, seja ela em papel, seja ela no celular. Na palavra de Deus, na palavra dele. A palavra que antes Deus falava pelos profetas e falava diretamente com Davi, hoje fala para nós através das Escrituras. A nossa esperança, a nossa fé ser fundamentada naquilo que Deus prometeu, precisamos conhecer o que Deus prometeu para nós. O que Deus prometeu para nós através da sua palavra. Jesus vai dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu lhes darei descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Quantas vezes até não parece que as costas estão doendo? Fala assim, Jesus, o negócio está tão feio que até as costas estão doendo. Parece que eu tenho 500 toneladas nas costas. Está pesado o negócio. E aí você lembra das promessas que está aqui nas Escrituras e começa a fazer a sua súplica, direcionar a sua fé, direcionar o seu coração para aquele que pode resolver. E o seu ânimo muda igual mudou do salmista. Regozije-se meu coração na tua salvação, ele vai dizer. O resultado da fé é a alegria e a certeza de que o Senhor está escutando a sua súplica. E Davi sabia e expressou isso. Veja a mudança de aflição. E agora ele fala, regozije-se o meu coração, ou seja, alegre-se o meu coração. É o resultado da fé. De saber que o Senhor escuta a sua súplica, escuta a sua oração. Muitas vezes, o cenário caótico nas nossas vidas, ele pode até não alterar. Mas a esperança que é implantada dentro de nós, ela muda e o nosso coração passa de aflito, de gritante, a regozijante. Igual dizem, de uma paz, somos tomados de uma paz que excede, vai além de todo entendimento. Porque depositamos nele a nossa confiança. Ele vai dizer, a fé se fundamenta nos atos salvadores de Deus. O capítulo 9, versículo 1 de Salmos vai dizer o seguinte: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Nós começamos a rememorar, nós começamos a relembrar as maravilhas do Senhor que Ele tem feito por nós, e aí o nosso coração se alegra, a nossa fé vai se firmando, vai lembrando, vai se tornando visível aquilo que o Senhor tem feito por nós. E aí ele fala ali no finalzinho, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha que lindo isso aqui. O cântico aqui é uma expressão determinada de fé. Ao ponto dele cantar, dele externar, dele expressar o que o Senhor tem feito bem para ele. Então é uma estrutura de texto que diz muito acerca da nossa vida. Esse sentimento de Davi diz muito acerca da nossa vida quando depositamos a nossa confiança em Deus. De quando estamos apegados com o Senhor, depositando nele a nossa confiança, nós saímos nós saímos do lamento para a esperança e para a alegria, ao ponto de cantarmos. Quando ele louva, quando ele fala, eu me regozijo, ele fala, o Senhor tem me tratado com generosidade. A nossa fé, a fé do salmista estava fundamentada na generosidade de Deus para com o seu povo. Deus é generoso conosco. Deus é gracioso com o seu povo. Deus fala conosco. Confia que o Senhor te ouve. Tenha certeza que o Senhor está inclinando o ouvido para nos escutar nessa noite, para nos livrar das nossas aflições, para livrar a nossa alma angustiada, a nossa alma abatida daquilo que tem nos afligido. A nossa fé precisa estar firmada no caráter de Deus. Mas para isso, nós precisamos conhecer esse Deus. Porque nós só depositamos a confiança em alguém que nós conhecemos. E a forma de nós conhecermos a Deus é através da sua palavra. Deus não vira as costas para nós. Deus não tem virado as costas para você, meu irmão. Para você que está em casa, Deus não tem virado as costas para você. Ele ouve o nosso clamor. Ele atende a nossa súplica. E eu tenho certeza
que quando depositarmos de fato as nossas aflições, orarmos com fé ao Senhor, colocando de fato a confiança nele, nós vamos terminar igual o salmista está terminando, louvando ao Senhor, regozijando, falando que Ele nos tem feito muito bem, que Ele tem feito muito bem para a nossa alma, para a nossa parentela, para os nossos amigos, para a nossa igreja. Louvarei ao Senhor, pois Ele me tem feito muito bem. E a gente conclui vendo que Davi, tomado de alento, ele abraça e acalenta em seu coração uma firme esperança de vida. Foi renovado. Sai da aflição, do lamento, para a esperança. À luz da promessa de Deus para com ele, mesmo em meio a temores de morte, a aflição, angústia e perseguição dos seus inimigos, ele louva, pois conhece o seu Deus e o caráter do seu Deus. E como que isso se aplica a nós? Como que a gente traz isso tudo para os nossos dias atuais, para aquilo que eu e você a gente está vivendo? O texto mostra para nós que o justo passa por aflições. Eu não sei qual é a sua, mas o Senhor sabe. E não é um jargão pastoral. O de fato o Senhor sabe. E ao ler aqui, você tem a certeza que Ele não só sabe, como Ele não virou as costas para você. Se você está aflito nessa noite, se você tem um ponto de dúvida de que o Senhor não está te escutando, de que o Senhor virou as costas para você, acredite, Ele não virou. Apresente as suas petições, apresente a sua súplica para Ele. Nós podemos lamentar, no sentido bíblico da palavra, que é apresentar as nossas dificuldades, os nossos lamentos, aquilo que está no nosso interior, nós podemos apresentar diante de Deus. A grande questão, meus irmãos, é: você ora. Nós temos um momento a sós com Deus em casa, ou só aqui? Nós conhecemos de fato o caráter de Deus? E não são perguntas teológicas, um Deus soberano, um Deus transcendente, imutável, mas conhecer um Deus que a gente serve, um Deus pessoal, que se relaciona com o seu povo e que deseja relacionamento com o seu povo. Nós temos esse relacionamento com Deus. A forma de conhecer o caráter de Deus é buscando dele e sobre ele. Porque ao passo que a gente conhece a Deus, o seu caráter, nós automaticamente temos uma fé renovada. Ao passo que já não tem mais onda gigante, nós andamos em direção à areia e firmamos o nosso pé em terra firme. As ondas das aflições não nos engolem mais. Mas o sol da justiça raia sobre a nossa vida e sobre a nossa mente e sobre os nossos corações. Muitas vezes não mudando as circunstâncias, mas mudando dentro de nós, mudando quem nós somos e o relacionamento que nós temos com Deus. E quando a gente sair dessa tempestade, sair desse buraco, os nossos lábios vai dizer assim: louvo ao Senhor, pois Ele me tem feito muito bem. Que essa seja a nossa esperança e que esse seja o nosso louvor. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa herança, o Senhor é aquele que nos livra das nossas aflições. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer o Senhor profundamente, que possamos nos interessar em Te conhecer profundamente,
que possamos apresentar ao Senhor as nossas súplicas, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, porque eu sei, ó Pai, que o Senhor ouve as nossas orações. Eu sei que o Senhor nos livra das nossas aflições, que o Senhor traz um refrigério, um renovo, um conforto para a nossa alma. Muitas vezes a alma abatida, a alma cansada, a alma desanimada, mas que encontra no Senhor o descanso, que encontra no Senhor o refrigério, que encontra no Senhor a satisfação de servir a um Deus vivo, que nos escuta e que nos livra desses temores. Louvado seja o Senhor por tê-lo na nossa vida. Obrigado por ser o Deus da nossa salvação. Obrigado por ser o Deus que é muito, muito bom para nós. Que possamos ser gratos ao Senhor. Que possamos lançar sobre o Senhor todos os nossos anseios, porque o Senhor tem cuidado de nós e cuida de nós. Fica conosco nessa noite. Nos ensina a depender totalmente de Ti. E terminar regozijando ao Senhor pelo bem que tem feito por nós. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém?